Saudações fraternais a todos. Quero ler um versículo aqui no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Profeta Isaías 14, 12. Assim está escrito: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Você sabia que a palavra Lúcifer não se encontra na Bíblia? Sabia? Pois bem, a Bíblia ela tem três métodos de interpretação: literal, simbólico ou simbólica e figurada. Três. O texto bíblico, ou ele está falando literalmente, ou está falando de forma figurada, ou está falando de forma simbólica. Ok? Pois bem, Isaías está direcionando a sua profecia, o profeta Isaías está direcionando a sua profecia para o rei da Babilônia. Ok? E Isaías ele usa uma linguagem poética, de forma irônica, que a Bíblia tem isso. Quem não lembra quando o profeta Elias, em embate com os profetas de Baal, ele usou essa linguagem irônica também, né? Ele disse: ora mais alto, que talvez o Deus de vocês, Baal, está dormindo, está viajando. E ele ora mais alto. Isso não significa dizer que o profeta Elias acreditava em Baal da forma que eles acreditavam lá, os outros profetas de Baal. Então Elias está usando uma linguagem irônica, né? No caso aqui do texto que nós lemos, Isaías 14, o profeta Isaías, ele está usando uma linguagem poética na sua profecia direcionada ao rei da Babilônia, e ele usa um método chamado de, ele aproveita o gancho, né, na profecia, e ele usa um método que nós chamamos de profecia de referência dupla, ok? Ou seja, ele está direcionando a sua profecia para o rei da Babilônia e, ao mesmo tempo, está fazendo uma alusão à queda de Satanás lá no princípio eterno, no princípio da criação, né? Princípio remoto, desculpem. Pois bem, o profeta Isaías, conforme eu falei, está direcionando a sua profecia para o rei da Babilônia. Só que tem um detalhe: na cultura babilônica, e o zodíaco, o signo, o horóscopo, foi desenvolvido na Babilônia antiga. Então, os babilônicos acreditavam que a sua realeza era os representantes dos deuses como se tivesse descido do céu. E aqui o profeta Isaías, direcionando a sua profecia, ele usa os termos, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Observe que quando ele faz a alusão a Satanás, Satanás é um anjo, né? Embora um anjo seja um anjo mau, mas é um anjo. Mau, mas é. Ok? Pois bem, Isaías fecha sua profecia e manda. E aí ele usa também, não é perguntas ali, se você observar não tem ponto de interrogação. São interjeições, ele usa duas interjeições no mesmo versículo, ok? Aí Isaías usa uma palavra no original, e aqui eu quero deixar claro que não existe hoje, século XXI, não existe nenhuma escritura, nenhum manuscrito escrito pela mão dos apóstolos e nem muito menos dos profetas. Não existe nenhum. O que existe são manuscritos antigos, né? E manuscrito você já sabe, já foi uma cópia, né? Assim também, eu quero já mandar uma mensagem aqui para o crítico também, os críticos também. Assim também como não existe nada, né,
dos filósofos gregos, como Platão, Sócrates, Aristóteles, nada escrito por a mão deles também. Do que existe são cópias, ok? Então vamos lá. Então Isaías, ele usa um termo, uma palavra que só tem na Bíblia nesta referência, chamado... só tem na Bíblia nesta referência. Só tem na Bíblia. Eléu, Heléu. Não é Eléu, Heléu. Né? Então ele usa essa palavra. E aí, quando Jerônimo, no século IV, foi traduzido do hebraico para o latim, Jerônimo vai e comete um erro, porque na mente de Jerônimo, ele achava que era uma estrela, e ele usa a expressão estrela da manhã, né, na sua tradução, na tradução. E aqui eu quero, antes de falar de Jerônimo, eu quero dizer que essa estrela da alva que Isaías fala aqui, hoje nós sabemos que é o planeta Vênus. Hoje nós sabemos disso através da astronomia moderna. Mas antigamente via que essa estrela, que dá para ver a olho nu da Terra, né? Que é Vênus, a Bíblia chama de estrela da manhã, ou estrela da alva, né? Ou estrela d'alva, ou, né, a precursora da aurora, ok? Então, na tradução, Jerônimo vai e traduz a palavra Heléu, e aí ele coloca Lúcifer, portador de luz. E Jerônimo, para quem não sabe, ele traduziu a Bíblia, né, tanto grega como o Velho Testamento e o Novo Testamento, para a língua latina, a famosa tradução chamada Vulgata. Ok? Então ele fez a tradução. E na tradução ele cometeu esse equívoco aí, viu? Então no original não existe a palavra Lúcifer. Inclusive quem utiliza mais dessa palavra são os satanistas. Os satanistas, eles caíram como uma luva para eles. Eles utilizam muito esta palavra aí, Lúcifer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o profeta, o apóstolo João, viveu 700 anos depois que Isaías liberou essa profecia aqui. O apóstolo João. E o apóstolo João, na ilha de Pátamos, ele tem aquelas visões do Apocalipse, lá no capítulo 9, no toque da quinta trombeta. No capítulo 9, quando o quinto anjo toca a quinta trombeta, abre um leque e João tem uma revelação. E João tem uma revelação. E aí ele diz assim: vi uma estrela que do céu caiu na terra. Viu? Foi João disse no capítulo 9, no versículo 1. Vi uma estrela que do céu caiu na terra. João está se referindo ao mesmo episódio da queda de Satanás, que o profeta Isaías fez uma alusão na profecia do rei da Babilônia. Ok? Então, observe que João diz assim: eu vi uma estrela que do céu caiu na terra. João não está dizendo que ele viu uma estrela caindo na terra. João não viu a estrela caindo. É aqui onde entra a exegese bíblica. Porque senão comete. Talvez Jerônimo errou porque não levou a luz da exegese, viu? Então é assim, João no capítulo 9, João viveu depois de Isaías 700 anos. E aí ele diz assim: eu vi uma estrela que do céu caiu na terra. João não viu a estrela caindo, ele viu na visão a estrela caída. Na visão, ele viu a estrela caída, mas não viu a estrela caindo, ok? Era como se uma testemunha ocular disse: não, eu vi o avião que caiu, mas eu não vi o avião caindo. É diferente. E tem tradução que diz que João viu a estrela caindo. Tá vendo aí como temos que ir para as traduções mais fiel ao original. Pois bem, estrela na Bíblia, ela se refere, vou repetir aqui, ela se refere tanto aos
aos corpos celestes, quanto aos anjos e também aos homens em eminência também. Ok? Os filhos de Jacó foram considerados como estrelas, homens considerados como estrelas, ok? Então, por isso que Isaías, tanto Isaías quanto João se refere a isso aqui. Pois bem, o que eu quero falar é o seguinte, que Isaías, ele profetiza, João referenda a profecia de Isaías, só que, na verdade, a estrela da manhã, e eu vou repetir aqui, são o planeta, é o planeta Vênus, né? Que hoje a astronomia moderna classifica como planeta. A astrologia antiga não classificava. E não confunda astronomia com astrologia. Astronomia é a ciência moderna. A astrologia era falsa, pseudociência, né, que estudava os astros. Mas a Bíblia diz que, na verdade, a estrela da manhã é Jesus. Está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, que Jesus é a estrela da manhã. Está escrito também em Pedro, em segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Jesus é a estrela da manhã. E mais ainda, ainda digo mais, Jesus é mais do que a estrela da manhã. Está escrito lá no livro de Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 2, diz assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Jesus é mais do que a estrela da manhã, ele é o sol da justiça. Então, Jerônimo, ele faz ele se equivoca na sua tradução, e aí surge a palavra Lúcifer. Isso se deu lá no 4º século agora da nossa era. 4º século. Nós estamos no século 21, se deu lá no 4º século, viu? Então houve esse equívoco da parte de Jerônimo, um grande estudioso, um grande teólogo da história da igreja, mas aí os satanistas se apoderaram desse termo, viu? E eu nem recomendo muito os cristãos atribuir esse termo a Satanás. Pode chamar ele de Apoleon, pode chamar de Beuzebu, Baalzebu, pode chamar de Satã, mas esse termo aí, Lúcifer, né, na nossa língua portuguesa, que veio também da latina, né? Então, foi um erro de Jerônimo, isso aí. Não sei se eu expliquei da forma satisfatória, mas se eu não expliquei, depois a gente faz outro vídeo aí, tá bom? Deus abençoe a todos.